São Mateus, capítulo 2, verso 13 ao verso 23. Página 4, na segunda parte da Bíblia. Mateus 2, do 13 ao 23. Tendo-lhes partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio de Jeremias. Ouviu-se o clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existe. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Meus irmãos e minhas irmãs, essas palavras, essas histórias são para nós cura, vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Poder sentar, e com muita alegria chamo nossa presbítera Leia para que traga a mensagem da bênção dessa noite. Vamos orar? Senhor Deus Pai, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por estarmos com os nossos corações e mentes abertos para o que tu tens a falar. Tu sabes, Senhor, que nos trouxe aqui esta noite. Eu peço que o teu Santo Espírito tenha liberdade entre nós, para nos exortar, para nos edificar, para nos consolar. Em nome de Jesus. Amém. Jesus nasceu. É tempo de alegria, é tempo de celebração, é Natal, é tempo de lembrar que Deus se fez homem e habitou entre nós. O menino Deus nasceu, Deus está entre nós. A culminância dessa celebração não é a árvore florida e iluminada, não são as trocas de presentes, não é a mesa farta. A culminância é o que nós vimos hoje, acendendo pequenas luzes que sozinhas não têm poder nenhum, mas que juntas podem gerar muita força e podem iluminar os quartos escuros do nosso coração, os hospitais escuros, as prisões escuras, os viadutos escuros, as igrejas escuras, enfim, as famílias escuras. Pequenas luzes que, quando juntas em unidade, elas podem iluminar a vida das pessoas a partir da nossa própria vida. É Natal, Jesus nasceu, vamos celebrar. E é disso que falam as passagens que a gente leu anteriormente, tanto em Isaías quanto em Hebreus. E aí me permitir lá na Bíblia Mensagem trazer a versão de um pouquinho dessas falas. Isaías coloca: ele não enviou outro para ajudá-los, ele mesmo o fez pessoalmente.
O seu amor e sua misericórdia, Ele os redimiu. E lá em Hebreus, é evidente que Ele não suportou tudo isso por causa dos anjos, e sim por causa de pessoas como nós. Foi por isso que Ele teve que assumir a vida humana de forma integral. É Natal, Deus se fez homem e habitou entre nós, e escolheu sofrer, padecer, lá na cruz do Calvário, para que nós fôssemos salvos de nós mesmos. Porque os maiores pecados são aqueles que produzimos dentro de nós. Então, quando Jesus veio, através do Natal, e morreu na cruz do Calvário, Ele veio para nos salvar de nós mesmos. Glória a Deus por isso. Amém. Existem nos evangelhos algumas passagens sobre a vinda de Jesus, o menino Deus, o nosso Natal. E o evangelho de Mateus, ele se detém na visita dos magos. Os magos eram sábios da época, eram astrólogos, eram cientistas. E eles viram nas estrelas que algo de muito especial teria acontecido. E eles seguiram, eles acreditaram na sua ciência, no seu saber. E eles resolveram seguir isso, o seu instinto, o seu conhecimento. Estima-se que eles chegaram aproximadamente 2 anos depois do nascimento de Cristo. Os pastores, aqueles excluídos, aqueles que não tinham direito nem de passar pelo pátio do templo de Jerusalém, porque eram os mal afamados, eles foram os primeiros a ver o menino Deus lá naquela estrebaria. Por isso Natal cheira estrume, porque Jesus, ele foi acolhido nesta terra, numa estrebaria, cercado por animais e visitado por homens mal afamados. Depois disso se passou um tempo e os seus pais se acomodaram naquele lugar. E cerca de 2 anos depois, coisas devem ter acontecido nesse período que não são relatadas. Mas o que se sabe é que alguns homens, e também não se sabe se são 3, né? Alguns homens que vieram lá do Oriente, talvez da Pérsia, orientados pelo seu conhecimento em astrologia, vieram saber o que naquele lugar tinha de tão especial, havia de tão especial. E se reportaram então a quem poderia conhecer de tudo naquele local, ao governador daquele local, a Herodes, né? E muito simplesmente chegaram e falaram: olha, nós estamos seguindo aqui o que os astros nos disseram, que alguém muito especial nasceu nesse tempo, e esse alguém há de fazer uma revolução nesta terra. Você sabe disso? O Herodes falou: não sei, mas eu preciso saber com vocês. Faz uma coisa, segue o instinto, vejam aonde as informações de vocês vão dar, mas depois volta aqui para me contar, porque eu preciso saber quem é essa pessoa, eu preciso apoiar essa pessoa, eu preciso estar junto dela, porque eu concordo com isso. Só que o coração do Herodes, como muitas vezes nosso coração, é movido por medo. Medo daquilo que é novo, medo daquilo que vem e que eu não sei por que vem. Inveja de ser destituído de uma posição de poder. Enfim, Herodes, movido por inveja, esqueci a palavra. Arquitetou em seu coração, obrigada. Arquitetou em seu coração o que haveria de fazer com essa pessoa, esse ser especial que até os astros informaram da sua chegada nessa terra. Acontece que ele não contava com a soberania do divino. Naquela época, o divino eram eles mesmos, né? Os reis eram adorados como deuses, se sentiam invulneráveis como deuses. Bom, domingo passado nós ouvimos sobre José, aquele ser humano justo, mas cuja justiça dele não corresponde à justiça de Deus, porque a lógica de Deus é inversa. O que é justo para nós não é para Deus.
Porque a nossa justiça, a gente faz de acordo com os nossos paradigmas. E José o Justo tinha lá os seus paradigmas também. E ele precisou ser sacudido pelo sobrenatural. Um anjo precisou aparecer para ele, não sei em que forma, mas precisou aparecer e falar: olha, vocês estão correndo perigo aqui. Já não é hora mais de vocês ficarem por aqui. Saiam, porque estão tramando contra a vida de vocês. E aí falou: pega a criança e a mãe e foge. E aí eu quero abrir um parêntese e fazer uma leitura um pouco feminista dessa passagem. José é o sujeito desse versículo. A mulher, a mãe e o menino não tem nome. Porque naquela época não eram sujeitos. E quantas pessoas, quantos governantes, quantas políticas ainda são dirigidas e formuladas com essa lógica de que mulher é objeto. Enfim, fecha parênteses. São tantas coisas que quando a gente vai estudar um pouquinho, que essa palavra relata, não dá para falar tudo, e eu não tenho, inclusive, condições para isso. Mas é lindo como Mateus, que fala para os judeus, ele é um apóstolo que vai falar para o povo judeu. Ele inteligentemente constrói a figura de um redentor a partir do seu nascimento. E ele vai lá em Oséias, né, construindo essa figura que a gente vai chamar de Salvador, né? Então, ele fala aqui, ó, lembra do profeta Oséias quando ele falou que eu chamei meu filho que estava lá no Egito? Ele estava construindo, comparando Jesus a Moisés. Moisés, o libertador do povo do Egito. Jesus, aquele que veio do Egito para salvar o povo. Desta vez um povo bem maior. Todos os povos da terra. Jesus, a redenção. Jesus, o motivo da nossa celebração de Natal. Glória a Deus, nasceu o Redentor. Mas em meio à celebração, olha o que nós celebramos. Mateus também nos lembra uma coisa gravíssima. Mateus nos lembra que houve um massacre. O coração humano é tão perverso, por medo, por ódio, por inveja, ou qualquer outro movimento humano, irracional, é capaz de cometer atrocidade. E Herodes, vendo que os sábios que eram sábios e que foram movidos por algo maior, nós sabemos quem é, entenderam as intenções do coração dele e se desviaram. Acharam sim o menino, adoraram, levaram presentes, mas seguiram por um caminho outro, que não o caminho de Herodes. E ele, por maldade, perversão humana, mandou matar as crianças com menos de 2 anos de idade. Em Belém e nos arredores. Se a gente pensar que Belém ficava a pouquíssimos quilômetros de Jerusalém, dá para imaginar quantas crianças com menos de 2 anos, quantos meninos com menos de 2 anos foram mortos, para que pudéssemos celebrar o Natal. Já haviam pensado nisso? Natal cheira estrume, cheira. Mas Natal também cheira sangue. A sangue derramado. Inocente. Algumas tradições cristãs, inclusive, celebram isso no dia 28 de dezembro, como o Dia dos Santos Inocentes, ou o Dia dos Pequenos Mártires. Mateus nos lembra que o Natal é mais profundo do que a beleza da troca de presentes
e das luzes da árvore de Natal. Mateus nos lembra que Natal cheira a sangue, naquele e neste tempo. Mateus 2 especificamente, ele fala da chegada do menino Deus, mas ele também fala de sofrimento. Você já se imaginou sendo ameaçado de morte, correndo perigo, tendo que fugir esgueirado à noite para não ser visto? Você já se imaginou indo se refugiar em outro país, em outra cultura, num lugar inóspito que ninguém te conhece? Hoje, no nosso mundo, mais de 10 milhões de pessoas são refugiadas assim. No mundo árabe, na África, refugiados. Às vezes a gente celebra o Natal como se o nascimento de Jesus erradicasse milagrosamente todos os males do mundo. Mas isso não aconteceu, nem na época dele e nem na nossa. Para que possamos celebrar o Natal em família, com rabanadas e presentes, quantas pessoas não têm um copo d'água para beber? Quantas pessoas estão sofrendo pelo desgoverno de tantos, pelas mazelas, pelos pecados estruturais desses governos sem coração e pela omissão dos que se dizem povo de Deus? Neste texto, meus irmãos, somos convidados a perceber que no meio da festa há muita dor enterrada. Há muitas perguntas sem resposta que a gente não dá conta de responder. E é Natal. Este texto nos dá a oportunidade de ouvir o clamor de muitas pessoas que choram. De muitas pessoas que choram. A perda de seus filhos e filhas. Existe um genocídio acontecendo no Brasil dos meninos negros. E ninguém fala nada. Mas é Natal. A cada 90 minutos uma mulher é morta neste país pelas mãos de um homem. Mas mesmo assim a gente celebra o Natal, rindo, bebendo, brincando, consumindo. Sem falar nas nossas irmãs travestis que tombam a cada dia pelas mãos da homofobia, pelas mãos da ignorância e da indiferença. Tantos gays sofrendo a violência física, a violência institucional, a violência familiar. Tantas meninas lésbicas sofrendo estupro corretivo, seus parentes. Isso é endêmico na África. E o mundo fala tão pouco disso. Sem falar meninas, mulheres que são raptadas e levadas para um comércio sexual escrupuloso pelo mundo afora. Aqui no nosso Nordeste, onde a gente gosta de passear, meninas de 10 e 11 anos, entregues pelas próprias mães e pais. Mas é Natal. Mais de 10 milhões de pessoas vivendo assim nessas circunstâncias.
que fogem da guerra, que fogem da intolerância, que fogem da ignorância. Aleluia, Natal. E nós celebramos a vinda do menino Deus. Isso para nós é um marco fundamental. Mas nós, igreja inclusiva, que se dispõe a ser os braços, o rosto, as pernas, as mãos, a voz de Jesus Cristo aqui nessa terra. Natal precisa ser mais do que isso. A Bíblia o tempo todo nos confronta com essa realidade. O que nós vamos fazer? Não tem resposta, viu? Eu não tenho. Queria convidar vocês a fazerem uma oração, porque vocês são comigo. Um coração alegre pelo nascimento de Jesus, triste pela morte de tantas vidas inocentes. Oremos a Deus, que nos oferece paz e esperança. Oramos por todas as pessoas que choram a perda de seus filhos e filhas. Por aquelas pessoas que têm seus pequenos e pequenas arrancados de si por causa de uma violência e violência humana. Oremos por aquelas pessoas que são perseguidas por causa da fé em Cristo. Faz com que estejamos ao lado dessas pessoas em sua dor e em sua luta por justiça. Deus de consolo, ouve nossa oração. Oramos pelas nações do mundo, especialmente aquelas dominadas por conflitos e mal governantes. Dá-nos sangue das crianças inocentes, não alimente uma guerra de guerra, nem a fúria dos poderosos. Deus da esperança, ouve nossa oração. Oramos por todas as crianças sacrificadas pela má distribuição das riquezas do mundo e aquelas que são usadas para produzir produtos baratos que vão alimentar a economia de países ricos. Oramos especialmente pelas meninas que ainda hoje correm um risco maior de serem abandonadas ao nascer, de ser vitimadas pela violência sexual, de ser traficadas para alimentar grandes comércios de pessoas que são rejeitadas pela sociedade e ainda consideram o nascimento de meninos uma bênção maior. Deus de justiça, ouve a nossa oração. Oramos por todas as pessoas que sofrem e por aquelas que estão em busca de cura. Dá que recebam força e coragem na certeza de que Jesus Cristo está conosco e fazem com que sejam amparadas pelas mãos e braços dos teus filhos e filhas. Deus de amor, ouve nossa oração. Oramos pela tua igreja no mundo, para que seja sempre mensageira de boas notícias e de esperança. Oramos por essa comunidade, para que seja um lugar seguro e acolhedor para todas as pessoas, especialmente as mais pequeninas. Deus de misericórdia, ouve nossa oração. Recebe a nossa oração e ouve o clamor de teus filhos e filhas, que clamam em nome de Jesus, teu Filho, que se tornou ser humano e morou entre nós. Amém. Professemos a nossa fé. Queridos irmãos e irmãs, a nossa função de fé hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós combinamos em conselho, acho que com sugestão de pessoas, para termos alguns credos diferentes. E hoje, leremos o credo da natividade. É um pouquinho diferente, mas peço que se ponham todo mundo de pé para que professemos agora a nossa fé com o credo da natividade. Cremos em Jesus Cristo e no poder do Evangelho que começou em Belém. Cremos naquele que foi glorificado pelo Espírito em uma pequena aldeia, de cuja vinda os pastores deram aviso, e para quem não havia lugar na hospedaria. Cremos naquele cuja vida mudou o curso da história, e a quem os reis da terra desprezaram
e os homens orgulhosos não puderam comparecer. Cremos naquele a quem os pobres, os oprimidos, os tristes, os enfermos, os cegos e os leprosos deram boas-vindas e aceitaram como Senhor e Salvador. Creio naquele que, por meio do amor, mudou os corações dos homens soberbos e malvados, e que com sua vida demonstrou que é mais importante servir que ser servido, e que a maior glória está em dar vida pelos demais. Cremos na paz, que não é apenas a ausência da guerra, mas justiça entre as pessoas e nas nações. Cremos na reconciliação, no perdão, no poder transformador do Evangelho. Cremos que a natividade é força e poder, e que este mundo pode mudar se com humildade e fé nos ajoelharmos ante a manjedoura de Belém e seguirmos aquele que, por amor a nós, morreu na cruz. Cremos que nós devemos ser os primeiros a fazer isso. Apresentar, irmãos.